Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. 6. Guerra Civil. Um século de revolução havia quebrado a aristocracia egoísta, mas sem tirá-la do governo. Desemprego, suborno, pão e circo reduziram a Assembleia a uma multidão mal informada, dominada pelas paixões, incapaz de governar-se a si mesma e muito menos a um império. A democracia tinha incidido na fórmula de Platão: a liberdade degenerara em licença e o caos suplicava pelo fim da liberdade. César concordou com Pompeu. A república já não existia, não passava de mero nome, sem corpo nem forma. A ditadura tornou-se inevitável. Mas César esperava estabelecer uma chefia progressista, que em vez de congelar o status quo diminuísse os abusos, as iniquidades e a miséria que tinham degradado a democracia. Estava então com seus 55 anos, e certamente cansado das campanhas na Gália. Não lhe agradava uma guerra entre seus próprios concidadãos e velhos amigos. Mas ressentia-se dos laços que lhe tinham armado. Não era o que o salvador da Itália merecera. Seu termo na governança da Gália terminava 1º de março de 49 e ele não podia concorrer ao consulado até outono desse ano. No intervalo cessavam suas imunidades de funcionário e ele não poderia entrar em Roma sem submeter-se às proscrições que eram a arma favorita na luta partidária. Marco Marcelo já havia proposto ao Senado a deposição do governador da Gália mesmo antes do termo, o que significava exílio voluntário ou julgamento. Salvou o veto dos tribunos populares, mas ficou patente que o Senado favorecia a proposta. Catão expressou francamente sua esperança de que César fosse acusado, julgado e banido da Itália. César fez todo o esforço possível para a conciliação. Quando, por proposta de Pompeu, o Senado pediu aos 2 generais que cedessem uma de suas legiões para uso na Pártia, César imediatamente atendeu, embora seu exército fosse pequeno, e quando Pompeu lhe pediu que devolvesse a legião que lhe mandara de auxílio um ano antes, César devolveu-a sem demora. Mas seus amigos informaram-no de que em vez de seguirem para Pártia essas legiões estavam acampadas em Capua. Por intermédio de seus partidários no Senado, César pediu a revalidação daquele decreto da Assembleia que permitia a um candidato ao consulado apresentar-se às eleições mesmo de longe. O Senado repeliu a moção e mandou que César desmobilizasse suas tropas. César sentiu que sua única proteção estava naquelas tropas, e talvez houvesse alimentado a lealdade de seus homens justamente por previsão de uma crise como a que chegara. Não obstante, propôs ao Senado que tanto ele como Pompeu fossem descomissionados, oferta que fez o povo de Roma cobrir de flores o mensageiro que a trouxe, tão razoável parecia. O Senado concordou por 370 votos contra 22, mas Pompeu reagiu. Nos últimos dias do ano 50 o Senado declarou César inimigo público caso não deixasse o comando até 1º de julho. No primeiro dia de 49 Cúrio leu no Senado uma carta de César em que se propunha desmobilizar 8 de suas 10 legiões, caso fosse mantido no governo até 48, mas estragou a proposta dizendo que consideraria a recusa como declaração de guerra. Cícero falou sobre a proposta, e Pompeu deu-lhe sua aprovação, mas o cônsul Lentulus interveio e expulsou da casa do Senado 2 lugartenentes de César, Cúrio e Antônio. Depois de longo debate, e persuadido por Lentulus, Catão e Marcelo, o Senado deu ordem e poderes a Pompeu para agir de modo que nenhum dano sobreviesse ao Estado, frase romana significativa de ditadura ou lei marcial. César hesitava. Legalmente o Senado estava certo. Um general não tinha autoridade para estabelecer as condições em que deixaria o comando. Ademais, uma guerra civil traria a perda da Gália e a ruína da Itália. Mas ceder era entregar o império à incompetência e à reação. Nesse tempo soube que um de seus amigos mais chegados, o seu hábil lugartenente Tito Labieno, havia se transferido para Pompeu. César reuniu os soldados da 13ª Legião, que era a favorita, e expôs o que havia. Sua primeira palavra já os conquistou: commilitones, companheiros soldados. Os que o tinham visto comparticipar de todos os trabalhos e perigos, os que chegavam a se queixar de que ele se arriscava demais reconheciam-lhe o direito de empregar essa palavra. César sempre se dirigia a eles assim,
não com o breve milites dos outros generais. Muitos de seus homens provinham da Gália Cisalpina, a qual ele estendera a cidadania romana. Sabiam que o Senado se recusara a aprovar essa medida e que um senador havia açoitado um gaulês justamente para mostrar seu desprezo pela concessão de César. Era contra a lei açoitar um cidadão romano. Aqueles homens haviam aprendido a respeitá-lo durante as numerosas campanhas e mesmo amá-lo à sua maneira rude. César sempre fora duro para com a covardia e a indisciplina, mas leniente para com seus plus-humanos, as escapadas sexuais, poupara-lhes perigos inúteis, salvara-os com sua habilidade militar, dobrara-lhes a paga e sempre fora generoso na distribuição dos despojos. César falou-lhes de suas propostas ao Senado e de como tinham sido encaradas. Acentuou-lhes que uma aristocracia ociosa e corrupta não podia dar a Roma ordem, justiça e prosperidade. Quereriam segui-lo. Nenhum se recusou. E quando lhes disse que não tinha fundos para pagar-lhes, eles lhe entregaram suas economias. A 10 de janeiro de 49 César fez com que uma de suas legiões cruzasse o Rubicão, riacho em Arimino que marcava o limite sul da Gália Cisalpina. Alia jacta est, a sorte está lançada. São as palavras que lhe atribuem nesse momento. Aquilo parecia um ato de loucura, porque o remanescente de seu exército ainda estava longe e só poderia alcançá-lo depois de semanas, e Pompeu dispunha de 60.000 homens e de autoridade e fundos para mobilizar quantos mais quisesse. A 12, legião de César alcançou em Piceno, a 8, em Corfino, e com prisioneiros, voluntários e conscritos formou ele mais 3. Nenhuma dificuldade em obter recrutas. A Itália não se esquecera da Guerra Social, 88, e via em César o campeão dos direitos italianos. Uma a uma cidades abrem-lhe as portas, outras levantam-se em massa para saudá-lo. As cidades, escreveu Cícero, saúdam-no como a um deus. Corfino oferece-lhe alguma resistência, mas rende-se logo. César não permite o saque, liberta os oficiais aprisionados e manda para o acampamento de Pompeu a bagagem e os fundos que Labieno havia deixado atrás. Embora sem dinheiro, não confiscava as propriedades dos adversários que lhe caíam nas mãos, medida sábia, asseguradora da neutralidade da maior parte da classe média. Era de sua política, declarou ele, considerar todos os neutros como amigos. Depois de cada novo avanço, tentava a reconciliação. A Lentulus enviou uma mensagem pedindo-lhe que usasse sua influência de cônsul a favor da paz. Em carta, Cícero propõe-se a retirar-se da vida pública, abandonando o campo a Pompeu, se lhe fosse permitido viver em segurança. Cícero tentou um acordo, mas esbarrou no dogmatismo das duas facções em choque. Embora suas forças sobrepujassem em número as de César, Pompeu retirou-se da capital e uma desordenada onda de aristocratas o seguiu, deixando à mercê de César as esposas e filhos. Pompeu repeliu todas as propostas de acomodação e declarou-se inimigo de qualquer senador que não saísse de Roma e não viesse para seu acampamento. A maioria do Senado ficou, e o vacilante Cícero, que condenava com desprezo as vacilações de Pompeu, passou a dividir-se entre suas propriedades rurais. Pompeu marchou para Brundísio e atravessou o Adriático. Suas forças sem disciplina necessitavam de longo treino antes que pudessem lutar com as de César. Entre mentes, era o cálculo de Pompeu. A frota romana sob seu comando bloquearia a Itália, forçaria César à rendição. A 16 de março César entrou na capital desarmada, deixando suas tropas nos arredores. Proclamou anistia geral e restaurou a administração municipal e a ordem social. Os tribunos convocaram o Senado. César pediu sua nomeação para ditador, não foi atendido. Pediu que mandassem emissários a Pompeu negociar a paz, não foi atendido. Tratou de recorrer aos fundos do Tesouro Nacional. O tribuno Lúcio Metelo barrou-lhe o caminho, mas cedeu quando César observou que lhe era mais difícil fazer ameaças do que executá-las. Daí por diante passou a usar livremente os dinheiros do Estado, mas com escrupulosa imparcialidade depositou no tesouro os despojos de suas últimas campanhas. Em seguida regressou para o meio de seus homens e preparou-se para enfrentar os 3 exércitos que Pompeu estava organizando na Grécia, na Éfrica e na Espanha. Para assegurar o abastecimento do trigo necessário à Itália, César mandou Cúrio com 2 legiões tomar a Sicília. Catão retirou-se para a Éfrica.
Cúrio perseguiu-o com a precipitação de Régulo, enfrentou-o prematuramente, foi derrotado e pereceu na ação, lamentando não o seu fim, mas o mal que havia feito a César. Entre mentes, César levará um exército à Espanha, parte para segurar a remessa de trigo, parte para prevenir um ataque pela retaguarda quando fosse ao encontro de Pompeu. Na Espanha, como na Gália, incidiu em graves erros estratégicos. Ficou certa vez como exército à beira da fome e da derrota, mas redimia-se com a brilhante improvisação de sempre e a bravura pessoal. Alterando o curso de um rio e transformando um bloqueio em contrabloqueio, esperou pacientemente que o inimigo encurralado se entregasse, embora suas tropas ardessem pela ação. O adversário por fim cedeu e toda a Espanha lhe veio ter as mãos em agosto de 49. Voltando por terra à Itália, viu-se barrado em Marsella pelo exército de Lúcio Domício, que em Corfino ele havia capturado e libertado. Depois de duro sítio, César tomou a cidade, reorganizou a administração da Gália e em dezembro estava de novo em Roma. Sua posição fortalecera-se com essa campanha, por meio da qual assegurou o abastecimento de Roma. O Senado então nomeia o ditador, título que César rejeita depois de ser eleito cônsul para o período de 48. Vendo a Itália em crise de crédito, em virtude de haver a retenção da moeda deprimido os preços, e os devedores se recusarem a pagar com dinheiro caro, dívidas feitas com dinheiro barato, decretou o pagamento das dívidas em gêneros, avaliados por árbitros públicos com base nos preços anteriores à guerra. Isto, dizia ele, é o melhor meio de manter a solvência dos devedores e de remover, ou diminuir, o medo de um geral repúdio das dívidas, tão frequentes depois das guerras. Demonstração de quão lentas se faziam as reformas em Roma, temos na sua insistência em proibir o escravizamento dos devedores insolventes. César permitiu que os juros já pagos fossem deduzidos do capital, e limitou o interesse a 1% ao mês. Estas medidas satisfizeram a maioria dos credores receosos do confisco, mas desapontaram aos radicais, esperançosos de que César abolisse todas as dívidas e redividisse as terras, como sonhara Catilina. Também distribuiu trigo aos necessitados, cancelou todas as sentenças de banimento, exceto a de Milo, e perdoou a todos os aristocratas que voltaram. Nenhum lhe agradeceu a moderação, continuaram a conspirar contra sua vida. E enquanto enfrentava Pompeu na Tessália, os radicais abandonaram-no, seduzidos por Célio com a promessa de integral abolição das dívidas, confisco das grandes propriedades e redivisão de todas as terras. Lá pelo fim de 49 foi César reunir-se às tropas e à frota que seus ajudantes haviam concentrado em Brundísio. A travessia do Adriático em pleno inverno era coisa até então inadmissível para um exército. Os 12 navios de que César dispunha podiam transportar apenas um terço de seus 60.000 homens em cada viagem, e forças de Pompeu, superiores, patrulhavam todas as ilhas e portos do lado fronteiro. Não obstante, César atravessou o mar, rumo ao Épiro, com 20.000 homens, mas de retorno a Brundísio seus navios naufragaram. Admirando-se da demora do resto das forças, César tenta voltar em um pequeno caique. Os remadores lutam contra a arrebentação e quase perecem. Indomável no meio deles, César anima-os com a exortação famosa: nada temais, pois conduzi César e sua fortuna. Mas o caique é arremessado à praia de onde partirá e ele tem de abandonar a empresa. Entre mentes Pompeu, com 40.000 homens, toma de Ráquio e apossa-se dos ricos depósitos, mas com a indecisão que caracterizou seus anos de obesidade deixa de atacar as forças famintas e exaustas de César. Esta falha dá tempo a Marco Antônio para organizar outra frota e realizar a travessia do remanescente do exército. Pronto agora para dar batalha, mas ainda com repugnância de voltar romanos contra romanos, César manda a Pompeu um emissário com proposta de largarem ambos do comando. Pompeu não respondeu. Nossa única autoridade com referência a esta embaixada é o próprio César. César ataca e é repelido, mas Pompeu não completa a vitória com uma perseguição. E contra a vontade de Pompeu seus oficiais matam todos os prisioneiros, enquanto César poupa aos que fizera, contraste que elevou o moral das tropas de um e baixou das de outro. Os homens de César pedem-lhe que os puna pela covardia que mostraram naquele primeiro choque. César recusa-se,
Eles lhe pedem que os conduza de novo à batalha, mas César acha mais prudente retirar-se para Tessália e dar-lhes descanso. Pompeu dá então o passo que lhe custou a vida. Afrânio aconselhara-o a voltar e recapturar a Itália sem defesa, mas a maioria de seus oficiais opina pela perseguição e destruição de César. Os aristocratas que o seguiam exageraram a importância da vitória de Dirráquio, achando que o certo era completá-la. Cícero, que também lá estava, impressionou-se ao ouvi-los disputar sobre as respectivas cotas na restauração iminente, e ao ver com que excessos de luxo viviam no meio da guerra, refeições servidas em baixela de prata, tendas forradas de tapetes, quadros e flores. Com exceção do próprio Pompeu, escreve Cícero, seus partidários conduzem a guerra com tal rapacidade, e denunciam nas conversas tal crueldade, que eu não posso pensar em seu triunfo sem me sentir tomado de horror. Não havia nada de bom entre eles a não ser suas causas. Falam em proscrição, já não individual, mas coletiva. Lentulus reclama para si a casa de Hortêncio e os jardins de César em Baías. Pompeu dava preferência à estratégia de Fábio, contemporizadora, mas amedrontava o opróbrio de covarde, e deu ordem de marcha. A 9 de agosto de 48, em Farsália, travou-se o choque decisivo. Pompeu dispunha de 48.000 infantes e 7.000 cavalarianos. César, só de 22.000 infantes e 1.000 soldados de cavalaria. Alguns dos mais nobres romanos, diz Plutarco, ali como espectadores da batalha, ponderavam sobre até que ponto havia levado o império a ambição dos homens. Toda a flor, a força de uma mesma cidade em colisão consigo mesma, mostrava como é cega e louca a natureza humana quando a empolga a paixão. Parentes próximos, às vezes até irmãos, lutavam como inimigos. César pediu a seus homens que poupassem a todos os que se rendessem, e quanto ao jovem aristocrata Marco Bruto, pediu que o capturassem sem feri-lo, e se não fosse possível que o deixassem fugir. Os homens de Pompeu foram vencidos totalmente pela superioridade de comando, de treino e de moral. 15.000 deles perderam a vida, 20.000 se renderam, o resto fugiu. Pompeu arrancou de si a insígnia de comandante e fugiu também. Conta-nos César que só perdeu 200 homens, o que nos faz duvidar de todos os seus livros. Os vencedores divertiram-se de ver nas belas tendas dos aristocratas as mesas postas para a celebração da vitória. César serviu-se do jantar de Pompeu na própria tenda de Pompeu. Toda noite galopou Pompeu rumo a Larissa, e de lá alcançou o mar e se foi para Alexandria. Em Mitilene, onde se reuniu a esposa, os cidadãos pediram-lhe que ficasse. Pompeu recusou-se e aconselhou-os a sem medo nenhum se submeterem ao vencedor, porque César era homem de grande bondade e clemência. Também Bruto fugiu para Larissa, donde escreveu a César. O vencedor mostrou grande alegria ao sabê-lo em segurança. Prontamente lhe perdoou tudo e a seu pedido também perdoou Cássio. Para com as nações do Oriente que, controladas pelas altas classes, tinham apoiado Pompeu, usou César de igual leniência. Distribuiu as reservas de trigo de Pompeu pelas populações famintas da Grécia, e aos atenienses, que lhe pediram perdão, respondeu com um sorriso: quantas vezes a glória de vossos antepassados não vos tem salvo da destruição? É provável que César fosse advertido da intenção de Pompeu de retomar a luta com o exército e os recursos do Egito, mas as forças que Catão, Labieno e Metelo estavam reunindo em Útica. Mas quando Pompeu chegou a Alexandria, Potino, vizir do jovem Ptolomeu XII, deu ordem a seus criados para que o matassem, talvez com esperança de um prêmio de César. Pompeu foi apunhalado logo ao desembarcar, à vista de sua horrorizada esposa ainda a bordo. Quando César apareceu, Potino presenteou-o com a cabeça do degolado. César voltou o rosto com horror e chorou diante daquela prova de que por diversos meios todos os homens chegam ao mesmo fim. Estabeleceu-se no palácio dos Ptolomeus e pôs-se a organizar os negócios do antigo reino.